Oi gente, tudo bem com vocês? E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe aquele vídeo que, de certa forma, acho que a maioria das pessoas gravam, que é contando como foi o seu ano, né, o que aconteceu e enfim, mas eu não queria só que fosse um vídeo contando as minhas experiências e contando o que aconteceu e enfim, eu não queria que fosse um vídeo tão comum e tão óbvio que as pessoas gravam. Então, depois de ouvir um podcast, eu tive um norte sobre o que falar nesse vídeo. Então, é sobre isso que eu vou falar e tem a ver com o vídeo onde eu falei que eu me perdi no meu processo, que eu gravei e postei em abril desse ano. Então eu vou entrar um pouco nisso, esse vídeo vai ser sobre o processo também. E aí entra aquilo, né? Todo mundo fala de processo, parece que virou moda falar de processo. E aí as pessoas acabam não levando tão a sério, não prestando tanta atenção, enfim, se tornou moda e normal falar sobre isso. Mas enfim, preste atenção na mensagem que eu acredito que vai abençoar vocês. Pra quem não assistiu outro vídeo, eu vou deixar linkado ele aqui em cima. É bom que você vá lá assistir ele primeiro para poder entender esse aqui. E antes de falar propriamente dito nesse ano, eu vou dar uma breve introdução. Esse processo que eu mencionei no outro vídeo, eu comecei em 2018. Foi em 2018, se eu não me engano, para 2019. E eu passei, acho que o 2019 em crise existencial, enfim. Eu lembro que eu passei o ano 2019 em crise. E de 2019 para 2020 foi que eu me perdi no processo. E esse processo que eu passei foi um processo de autoconhecimento, sabe? E foi muito difícil desde que eu entrei nesse processo, porque eu nunca entendi quem eu sou. Isso é até um assunto em pauta na terapia. Mas enfim, já vou chegar lá. Eu nunca entendi quem eu sou. Eu sempre me guiei e me baseei no que as pessoas falavam de mim, ouviam ao meu respeito. Isso é péssimo. E hoje eu consigo admitir isso, eu consigo gravar esse vídeo e falar sobre isso com vocês, coisa que há meses atrás eu não conseguia admitir isso. E aí quando eu me perdi no meio dele, eu achei que, na minha cabeça, eu tinha quebrado esse processo, eu tinha cancelado ele de alguma forma, e ou eu ia começar ele do zero, ou eu nunca mais iria conseguir viver ele. Quando foi na terça-feira, eu tô gravando esse vídeo no dia 30, é uma quinta, quando foi na terça-feira dessa semana, eu ouvi no podcast, e aí foi onde eu recebi uma direção de Deus para esse vídeo. Enquanto eu ouvia o podcast, Deus trouxe algumas coisas à minha mente e à minha memória, e esse ano eu compartilhei uma foto no meu Instagram, ele trouxe essa foto à minha mente, e na época ele tinha me dado uma legenda para essa foto. E aí quando isso veio de volta a mim, eu entendi, sabe? Eu consegui ver toda a situação novamente, e eu entendi que o processo que eu tinha começado a viver naquele ano e que eu acabei me perdendo no meio dele, ele não foi cancelado, ele não foi dado como perdido, ele não foi quebrado, mas sim que eu tinha abandonado de certa forma. E aí eu senti Deus falando pra mim, você não perdeu aquele processo não foi cancelado. Quando você retornou, eu pude e continuei te conduzindo onde a gente já estava. Eu continuei te guiando e conduzindo os seus passos no processo onde você parou, no ponto em que você parou. Você não perdeu o aprendizado que eu ainda tenho pra você. E aí eu lembrei da foto, né, que eu mencionei a foto, mas não terminei de falar. Porque nessa foto que eu postei, eu vou deixar ela aqui pra vocês entenderem, foi um fotógrafo que fez essa foto minha, a gente marcou um ensaio, enfim. E aí eu tô sentada no chão, se eu não me engano, e eu tô segurando uma corda. E aí quem tá com a outra ponta da corda é o fotógrafo, que ele foi fazer uma foto legal, só que não dá pra ver que ele que tá segurando a foto, só dá pra ver eu segurando a ponta de cá. Quando eu postei essa foto no Instagram, eu vou ler a legenda aqui pra vocês, que eu coloquei nessa foto. De um lado da corda está você, do outro está Deus. Ele guia nossos passos, nos revela o caminho que é preciso percorrer. Mas quantas vezes nós largamos essa corda e escolhemos trilhar o nosso caminho com as nossas próprias pernas? E eu vejo Deus do outro lado, ainda segurando a corda e nos esperando a voltar a confiar nele. Foi essa imagem e foi isso que eu vi na terça-feira, quando Deus trouxe isso pro meu coração. E aí eu conseguia me ver naquele período me distraindo com as coisas à minha volta e fazendo coisas que a minha carne queria que eu fizesse. E em algum momento desse percurso eu olhava para Jesus, porque eu conseguia ver ele ainda, e ele ainda estava no mesmo lugar, segurando a corda. E por mais que ele não dissesse nada, os olhos dele diziam para mim, eu não vou desistir de você e eu vou continuar aqui te esperando voltar. E foi exatamente isso que ele fez.
E todo esse processo, desde que eu retornei e aí entrando, né, em 2021, foi um ano, psicologicamente falando, foi um ano muito difícil. Porque foi um ano onde eu mais bati de frente com todos os meus traumas, com todos os meus gatilhos e com tudo que eu sempre vi, que eu sempre pensei ou que sempre estava ali na minha cabeça. Esse ano foi o ano onde veio tudo de uma vez só. E foi um ano então onde eu tive crise de ansiedade, eu sofri com exaustão mental e eu fui diagnosticada com o princípio de depressão. E aí, psicologicamente falando, foi um ano muito caótico, foi um ano muito difícil passar por tudo isso que eu passei. Eu ainda estou no processo, eu não estou curada ainda, então eu ainda estou em recuperação. Ao mesmo tempo, durante todo esse processo, eu pude perceber Jesus na minha vida e comigo como eu nunca tinha percebido ele antes. Então, o relacionamento que eu consegui criar com Jesus, mesmo no meio de todo esse caos que eu estava vivendo, eu não me arrependo e eu não voltaria atrás, por exemplo, se eu pudesse não viver o que eu vivi esse ano. Eu sei que parece loucura, porque quem tem ansiedade, quem tem depressão, sabe como é que é. Eu dizer que eu passaria assim de novo pelo que eu passei para ter todas as experiências que eu tive com Jesus é loucura, eu sei. E talvez, se eu tivesse passado essa situação que eu passei esse ano, tudo que eu passei, né, que eu tenho passado esse ano, talvez se eu tivesse passado, por exemplo, em 2020 ou em 2019, talvez eu não teria aguentado, ou espiritualmente falando, eu não estaria bem para passar, sabe? Talvez ao invés de me levar para mais próximo de Jesus, me afundaria ainda mais. Eu não acredito que Deus tenha criado essa situação para mim, porque foram as minhas escolhas. Não foi uma coisa que Ele fez eu fazer, foram as minhas escolhas que me levaram a passar pelo que eu passei e a me perder no meio do meu processo. Mas eu acredito sim que Ele usou toda essa situação para que eu chegasse aonde eu estou hoje, não só mentalmente, como fisicamente também e espiritualmente. E nesse podcast que eu mencionei pra vocês, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, que eu tava escutando. Ele é bem curtinho, bem curtinho assim, né, pros podcasts que eu costumo ouvir, mas ele tem em torno de 30 minutos. A pessoa que tava falando, né, no podcast, ela mencionou o processo da lagarta pra virar borboleta. E aí, eu de curiosa, eu fiquei com isso na minha cabeça, né? E aí, de curiosa, eu fui atrás pra saber mais brevemente assim como é que funcionava, quanto tempo levava, porque é um processo que ela passa. E aí eu achei essa frase, essa pequena definição no Google. A larva fica em estado de total repouso por um período que varia de uma semana a um mês, e os tecidos do seu corpo vão se modificando. Quando eu li isso aqui, eu pensei, é no mínimo doloroso. Como o processo varia, não tem um dia, né, uma definição certa, então cada uma passa por um processo diferente, por um tempo de processo diferente. E aí continua. Quando a borboleta está pronta, ela rompe o casulo e libera as asas. Quando eu li isso aqui, eu chorei tanto, porque tem uma coisa assim minha com Deus relacionada a essa coisa de asas e de voar, né? Não quero muito entrar nesse assunto aqui, mas enfim. Então é uma coisa muito pessoal. E aí eu senti ele ministrando novamente no meu coração quando eu pesquisei e quando eu li tudo isso. E aí eu não sei quanto tempo esse processo vai durar. Tem processos que duram anos, tem processos que duram dias, mas eu sei que eu vou passar com Jesus comigo. Uma coisa que eu sempre soube, eu sempre entendi durante esse processo, talvez você não entenda, é que mesmo nas minhas crises, eu sabia quem eu era em Deus. Por mais que eu não conseguia dizer o que era, por exemplo, se uma pessoa virasse pra mim e dissesse, tá bom, então quem você é em Deus? Eu não sabia responder essa pergunta, mas eu tinha total certeza de que quem eu era estava nele, de que ele sabia quem eu era é o que ele dizia que eu era. Então eu me segurei muito nisso também. E eu tô fazendo acompanhamento com terapia, que era uma coisa que eu queria assim, já deve ter uns 2 anos. Tem sido dias, semanas de aprendizados incríveis. Não tem problema nenhum, sabe? Gostaria de fazer esse adendo. Não tem problema algum você ser cristão e procurar ajuda psicológica. Você tendo ou não um problema, você achando que precisa ou não, eu creio sim que Jesus cura, eu creio sim que Ele pode me curar e me libertar de tudo isso.
mas não é no meu tempo, não é do meu jeito. Então, se eu sinto uma direção, se eu tenho uma oportunidade de procurar um profissional da área da saúde, eu vou procurar, sabe? Eu acredito que a terapia foi uma coisa que ele colocou pra mim fazer e eu senti que foi dele realmente de eu procurar ajuda pra resolver algumas questões aí internas que, enfim, quem sabe um dia eu conte mais detalhadamente sobre tudo isso, porque eu ainda tô um pouco perdida, né? Mas, enfim, pra encerrar esse vídeo, eu não sei que processo você tá passando. Eu não sei se você chegou aqui através do outro vídeo, mas eu quero te dizer o que Jesus falou pra mim. Ele continua lá te esperando. Ele não vai desistir de você. Ele não vai, porque você soltou, por exemplo, a corda, ele não vai soltar ao lado dele porque você soltou o seu lado, como, por exemplo, se ela desistiu, se ele desistiu, eu vou desistir também. Isso não funciona. Ele não vai desistir de você. Ele vai continuar lá, te esperando voltar para continuar te conduzindo e guiando os seus passos durante todo esse processo. E eu preciso te dizer que o que ele tem para fazer ainda através de você e na tua vida, quando você retornar nesse processo, voltar a confiar nele, é maravilhoso, é incrível. Por mais difícil que seja um processo, porque não é fácil passar por nada disso, poder colocar e ter Jesus ali na nossa frente, guiando os nossos passos, nos conduzindo, é maravilhoso. Deus não quer só que você passe pelo processo. O processo não é só para você passar por ele. Durante todo esse percurso terão aprendizados. E são aprendizados, às vezes vai doer, às vezes vai machucar, mas Jesus tem algo para te mostrar e te ensinar, e a dependência dele, o relacionamento que você vai construir com ele é lindo, é incrível, ele tem muito para você. Então, se você se perdeu nesse processo, não tenha medo de voltar. Ele quer poder fazer parte da tua vida, ele quer poder guiar os teus passos novamente. Então, não tenha medo de voltar, apenas volte. E se permita passar por esse processo, se permita passar por isso, porque ele vai te ensinar e vai tratar muita coisa em você. E eu tenho certeza que ao final do processo, ou até mesmo durante esse processo, você vai estar como eu. Por mais que tenha doído, por mais que doa, você passaria por isso novamente, porque o aprendizado que você vai receber dele e a intimidade que você vai ter com ele vai subir para um outro nível. E é isso que ele tem para você. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. Não sei se vai sair ainda esse ano, porque hoje é dia 30. Mas enfim, eu vou postar ele para vocês. E eu já desejo a vocês um feliz ano novo. Que seja um ano abençoado. Que nosso relacionamento com Cristo seja mais fortalecido. E que possamos ser cartas vivas dele aonde quer que a gente esteja. E é isso. Beijão e até a próxima, se Deus quiser.